Meus amigos, seguidores do canal, mais uma vez aqui estamos conversando com todos vocês. Eu sou o Wildomar Oliveira e tenho esse canal, Espiritismo do Século XXI, e estamos já no final da obra clássica de Emmanuel Paulo Estevo, em que nós nos reportamos os primeiros cristãos, o início do cristianismo. E essa obra fala o tempo todo de Saulo de Tarso e depois Paulo de Tarso. Já estamos no final, Paulo de Tarso está em Roma e logo ele sai de Roma e vai para o plano espiritual. Não se esqueça de dar o like, isso é bom para a gente. É importante que se inscreva no canal, que participe conosco, para que possamos assim crescer mais um pouco. É importante também que compartilhe, que ajude na divulgação. É importante que comente, faça comentários. Isso é bom, porque engrandece, enriquece e o conhecimento vai dilatando, vai crescendo. Isso é muito salutar. Muito bem, dando continuidade então, no episódio anterior, a gente estava dizendo que Paulo de Tarso estava em Roma e tinha acontecido em Roma o grande incêndio de Roma, provocado por Nero. Foi uma chacina, né? Muitas mortes. E para complicar ainda um pouco mais para os cristãos foram acusados de ser os responsáveis por aquela chacina, aquele incêndio monstruoso. Nós já falamos anteriormente. E eu aproveito inclusive para lembrá-los. É bom que se siga os episódios desde o princípio até o da agora. Porque às vezes você pega um episódio que já está lá na frente e você não viu o passado. Então é bom que tenha uma sequência, porque um episódio é a sequência do outro. Então, terminada aquela chacina em agosto, com grande entusiasmo popular, continuou a perseguição dos cristãos sem trégua, para que não faltasse, melhor dizendo, o contingente de vítimas nos espetáculos periódicos oferecidos ao povo em regozijo pela construção da cidade. Olha, o que é que nós estamos falando aqui? Que a cidade foi destruída pelo incêndio que o próprio imperador criou, né? Só que ele fugiu na época, ele saiu da cidade e delegou funções para que fizesse o incêndio, porque ele queria reconstruir Roma. Roma estava passando por uma fase monstruosa de dinheiro, recebia numerários do mundo inteiro, o império era muito grande e Nero é muito vaidoso, muito complicado, era o imperador Nero na época, e ele queria reconstruir. E deu na mesma época em que os cristãos estavam crescendo, inclusive Paulo de Tarso estava lá, estava Lucas, estava Pedro, João estava, mas João tinha voltado para a Ásia, né? Então, a coisa estava numa situação complicada nessa época, né? E como os cristãos, eles eram acusados de ser responsáveis pelo incêndio de Roma, eles eram presos, eles eram torturados, assassinados, né? Então, Nero aproveitou a situação e começou a culpá-los, né? Então, diante daquelas torturas e daquela carnificina, o coração de Paulo de Tarso sangrava de dor, porque Paulo, ele já estava de idade, idoso, e ele era o
grande responsável para difundir o cristianismo no Ocidente, especificamente na Itália, em Roma. Ele veio da Ásia, da região de Jerusalém, do Oriente. Ele veio para divulgar as ideias do Cristo na capital do Império, que era Roma. Não é? Então, Paulo estava ansioso e sofrendo. As reuniões estavam acontecendo naquelas catacumbas abandonadas, naquele cemitério. Por quê? Porque ali não tinha soldados e eles faziam as reuniões às escondidas, né? Era nesses cemitérios esquecidos que encontravam o conforto fraternal para o momento trágico que os visitava. Então era assim que acontecia com os cristãos. E Paulo aproveitava essa possibilidade de reunir e reunia com aqueles seus companheiros, enquanto ele utilizava para difundir, para comentar sobre o Evangelho de Mateus, porque até aquela época era o Evangelho de Mateus. E ali eles oravam, comentavam, luminosas lições do Mestre vinham, né, através do Evangelho de Mateus. Ora, Lucas estava com Paulo, só que Lucas era mais jovem, estava saudável, não tinha sofrido igual Paulo sofreu nos anos anteriores, né? Então, amparando em Lucas, né, Paulo de Tarso enfrentava o frio da noite, as sombras espessas e os caminhos ásperos de Roma, de uma Roma que tinha sido destruída pelo incêndio e estava sendo recuperada por César. E Simão Pedro, né, cogitava de atender os outros setores. O Simão Pedro não ficava com Paulo nas catacumbas, ele ficava cuidando de enfermos, cuidando de pessoas carentes, né? E Paulo ficava ficava ali nas sepulturas, né? Nas catacumbas de Roma, né? Com isso, ele trabalhou muito tempo, alguns meses, com a população e com os cristãos de Roma, escondidos nas catacumbas. Isso realizava na alta madrugada, né? Quando estava tudo em silêncio, eles reuniam e discutiam. Algumas tochas e às vezes até na escuridão, eles falavam e comentavam as verdades de Jesus. Ora, gente, Roma naquela época vivia um mundo do politeísmo, ou seja, era Deus para tudo, deuses e deuses para tudo, tudo tinha um Deus representante, né? E quando surgiu os cristãos, foi um alvoroço, porque a cultura romana era do politeísmo, de vários deuses, né? Por isso que os cristãos não eram tolerados em Roma, e muito menos tolerados pelo Império Romano, pelos chefes do Império Romano. 2 meses haviam decorrido após aquele incêndio, após aquela festa hedionda, né, do incêndio. E o movimento das prisões aumentava dia a dia. Ora, foi um artifício que o Império Romano teve para perseguir os cristãos. E já fazia mais de 30 anos que Jesus tinha desencarnado, né? Isso era o ano de 66, o ano de 67 depois de Cristo. Então, a ideia do Cristo tinha sido disseminada, né? E essas comemorações dos romanos criava dificuldades tremendas para os cristãos, né? Nessa época, depois desses 2 meses, esperava grandes comemorações e imediatamente ao incêndio, assim numa velocidade gigantesca, o imperador Nero começou a reconstruir Roma. Muitas casas, palácios foram
reconstruído, porque o incêndio ele dizimou muito da cidade, né? Então, os edifícios sóbrios e elegantes eram reconstruídos, as obras dos prédios de poder público foram construídas rapidamente. O grande circo romano estava sendo reconstruído, é uma obra gigantesca. Esse circo romano ainda está lá, né, no seu resíduo arqueológico para a gente visitar, né, lá na Itália, lá em Roma, né? Então, era imprescindível programar festejos condignos com a realização do imperador Nero. Para esse fim, os cárceres, as prisões estavam repletas de cristãos presos, esperando o momento para os grandes espetáculos. Que espetáculos seriam esses? Eles eram levados para o circo, eram soltos no picadeiro do circo, um circo gigantesco para milhares de pessoas, e ali, ele solto lá naquela arena do circo, as feras eram soltas, animais das mais variadas espécies, leões, tigres, animais famintos, dilaceravam os cristãos. Isso aconteceu no ano, já era comum fazer isso com os prisioneiros. E os cristãos eram todos tidos como prisioneiros, eles eram ladrões, hereges, ou seja, estava contra as leis do império. Não é? Não faltariam, então, aqueles figurantes para aquelas cenas trágicas que a população esperava avidamente. Projetavam muita festa, existia naquela época uma festa chamada naumaquias. Essas naumaquias eram festas como se eles criavam como se fosse um combate, simulando um combate no mar, só que era na terra. E esse combate eles colocavam para desgladiar, para se combater, os prisioneiros. Então uns matavam os outros. Era um absurdo, né? Caçadas humanas no circo, né, de animais em busca de alimentos, em que dilaceravam os corpos dos cristãos, né, naquela arena, e igualmente representadas peças famosas de sabor mitológico, né, dos deuses romanos. Os cristãos presos, então, oravam, sofriam e esperavam o momento em que eles, cristãos, seriam as atrações das festas romanas. Certa noite, Paulo dirigia aos irmãos as palavras afetuosas no comentário do Evangelho de Jesus. Os conceitos de Paulo, mais do que nunca, parecia que estavam numa inspiração diferente. Isso lá nas catacumbas, né? Naquelas cavernas, porque essas catacumbas elas eram feitas subterrâneo, que fazia esses locais onde sepultava os mortos. Só que eram cemitérios abandonados, então eles aproveitavam disso. Então ali, Paulo muitas vezes, sob algumas tochas meio que bruxuleantes, né? Paulo fazia suas pregações para os cristãos que iam ouvi-lo. E a mulheres, às vezes crianças, né? Depois da pregação, um belo dia, né? Paulo disse: ora, meus irmãos, Deus é mais belo nos dias trágicos, quando as sombras ameaçam o caminho, a luz é mais preciosa e mais pura. Olha que frase interessante. Quanto mais é o sofrimento, quanto mais sombra, mais valor a gente vai dar na luz. E Jesus é luz, né? Então, naquela inspiração, Paulo vinha dizendo
que naquele sofrimento, naqueles dias de morte, de sofrimento, quando a mentira destronou a verdade e a virtude foi substituída pelo crime, ele disse bem claro: lembremos Jesus no madeiro infamante. Ora, isso era uma demonstração de otimismo, né? Apesar dos pesares, ainda Paulo de Tarso, juntamente com o Evangelho de Jesus, mostrava um otimismo absurdo, né? Eu sempre falo, sabe, meus caros e companheiros que nos ouvem, que o otimismo é a peça fundamental do Cristo, do cristianismo. Muitas pessoas dizem que está tudo ruim, que está sofrendo, mas o Cristo vem nos dizer: vale a pena esperar, porque amanhã será melhor do que hoje, porque o otimismo é a grande mola propulsora do mundo, né? E Paulo dizia: fortaleçamo-nos na ideia de que o reino não é deste mundo. Alcemos o Espírito à esfera do seu amor imortal. Ora, meus companheiros, Paulo de Tarso, como estava defendendo a ideia do Cristo, estava falando que a felicidade não é aqui e que existe uma vida eterna, a vida do Espírito. E ele falava do Espírito como se falava de uma vida contínua. E muitas pessoas acham que, não, morreu, acabou. Não é por aí, né? Paulo ainda dizia: a cidade dos cristãos não está na terra. Ela não poderia ser a Jerusalém que crucificou Jesus, que crucificou o enviado divino, nem muito menos a Roma, que se compraz em derramar sangue dos mártires. Então, Paulo defendia o cristianismo e a ideia extremamente otimista do Cristo. E é isso que a gente vê. Olha, meus caros, fazia 3 décadas que Cristo tinha desencarnado, tinha morrido, né? Então, Paulo ficava o tempo todo, como diz Emmanuel nesse livro, o tempo todo chamando as pessoas para aquela fé indestrutível, aquela certeza que balsamiza o coração, que ameniza aquelas sensações de desespero, de agonia, né? E Paulo ainda fala assim: olha, Jesus ascendeu ao Pai do cimo do Calvário, nós lhe seguiremos as pegadas, aceitando com humildade os sofrimentos que por seu amor nos foram reservados. Ora, meus caros, quando Jesus fala que vale a pena sofrer, que bem-aventurados que sofrem, os que choram, a gente tem que pensar isso, tem que pensar nisso. É a lei. A lei de quê? A lei do Cristo. Uma lei benevolente, altruística, caridosa, resiliente, né? E quando ele falava isso, até porque o Sermão do Monte que Jesus deixou escrito através das mãos de Mateus fala exatamente isso. E Paulo usava aquilo para difundir a ideia do Cristo. Aquele auditório parecia estático, ouvindo as palavras proféticas de Paulo. Entre aquelas lajes frias e impassíveis, os irmãos na fé sentiam-se mais unidos entre si. Em todos os olhares, cintilava a certeza da vitória espiritual. Então isso, hoje a gente volta nesse passado, mas que nada mais é do que o presente, né? A certeza de que existe uma vitória do Espírito, da verdadeira vida. O orador Paulo de Tarso fez uma pausa, sentido dominado por estranhas emoções, naquele instante inesquecível, naquele momento de extasiamento, extasiado, apareceu um grupo de guardas. Rompeu afoito aquele recinto. Aqueles guardas chegaram, de repente, um centurião,
O nome desse centurião, segundo Emmanuel, era Volúmino. Volúmino, na frente da patrulha, armada com espadas, obviamente, fazia intimações, intimava todo mundo em voz alta, enquanto aqueles crentes cristãos pacíficos estarreciam surpresos. Então aquele centurião com os guardas chegaram naquelas catacumbas. Eles não esperavam isso, porque normalmente os guardas não iam ali, não iam lá, né? E logo esse centurião, Volúmio, né? Logo disse, em nome do César, porque o imperador falava-se de César Augusto, né? Em homenagem aos primeiros imperadores, né? Em nome de César, ordena aos soldados que se fechem o circo em torno daqueles cristãos. Obviamente, cristãos indefesos, né? E, sem mais nem menos, disse: ninguém foge, quem tentar fugir morre como um cão. Ora, esses cristãos estavam lá orando, estudando o Evangelho, e Paulo era o líder deles, né? E falou que ninguém era para fugir, se fugir eles iam assassinar, eles iam matar. E Paulo, logo como era o líder do grupo, Paulo de Tarso disse: e quem vos disse que nós iremos fugir? Ignorais porventura que os cristãos conhecem o mestre a quem vos servem, que era o César, né, o Nero? Sois emissário de um príncipe do mundo, mas este sepulcro esperam, mas nós que estamos aqui agora somos trabalhadores do Salvador magnânimo e imortal. Então Paulo de Tarso não abaixou a voz, não baixou a compreensão de o que é ser cristão, né? Logo ficou surpreso com aquilo, né? Logo o chefe da guarda ficou surpreso com aquilo, né? E ficou encabulado. Quem seria aquele velho cheio de energia e combatividade? Quem seria aquele velho falando daquela maneira? Porque Paulo de Tarso naquela época, já provavelmente tinha lá seus 60, um pouco mais de 60 anos, muito idoso pela época e sofrido, né? E ele assustou, um velho daquele jeito, todo estropiado, machucado, todo manchado, com cicatrizes, quase não ficando em pé, falando daquele jeito. Aí deu uma gargalhada e dirigiu a Paulo de Tarso com insolência: como você ousa afrontar a autoridade do imperador? Como? O imperador, ele é o máximo, ele é o nosso divino que nos coordena. É bom que se diga, meus caros, que naquela época o imperador romano ele era tido como um deus. Até quando ele morria ou quando ele desencarnava, eram criadas venerações. Até enquanto eles eram vivos e coordenavam o império, eles eram tidos como divinos, como deuses, né? Então, nisso, esse chefe dos romanos, logo quis peitar Paulo de Tarso. E Paulo logo falou com convicção: enganai-vos, meu centurião, as diferenças são apreciáveis. Ou seja, o seu divino é um homem carnal, nosso não. O nosso é um Salvador que ama, que perdoa, né? Os administradores romanos poderão inventar crueldade, mas Jesus nunca cessará de nutrir a fonte das bênçãos. Então era um debate, né, do guarda, da chefia da milícia, dos soldados romanos, com Paulo de Tarso. Aí o centurião viu aquilo, ficou irritado e exclamou: vamos, Lucílio era um dos soldados,
faça 3 bastonadas nesse velho atrevido. Coitado, imagino esse velho atrevido, né, que era Paulo de Tarso. Tomou 3 bastonadas por ordem do chefe, de um dos chefes da guarda. E essas bastonadas foram lhe dadas no rosto, né? No rosto. As 3 pancadas foram rápidas. No entanto, um filete de sangue lhe escorria da face já dilacerada. Paulo de Tarso nem mostrou nada. Fixou bem aqueles verdugos, aqueles algozes, né? E falou: não podeis ferir senão o corpo. Podereis amarrar o pé, as mãos, quebrar minha cabeça, mas as minhas convicções são intangíveis, inacessíveis aos vossos processos de perseguição. Ora, meus caros, ora que fé, ora que determinação de Paulo de Tarso, mesmo apanhando daquela forma, dizendo que ele não vai ser atingido por aquilo, né? Então, com isso, Paulo mostrou firmeza. Paulo, logo foi colocado junto com os outros prisioneiros, sem trair o mínimo gesto de enfado, de rebeldia. É bom que se diga também, os outros cristãos que estavam lá também não mostraram rebeldia, nem desespero. Ficaram tranquilos, apesar da prisão, daquela angústia interior que estavam sentindo. Foram atirados previamente em um pátio escuro, até serem alojados individualmente nas divisões gradeadas e infectas da prisão, né? Então, levou todo mundo para a prisão. Paulo de Tarso não descansou. Enquanto ele estava ali na prisão, junto com aqueles súditos do imperador, eram mandados pelo imperador, Paulo de Tarso não descansou. Solicitou audiência ao administrador da prisão. Eu quero falar com o administrador da prisão. Esta prerrogativa era conferida a Paulo de Tarso porque Paulo tinha o título de cidadão romano, né? Então, logo, como ele tinha já esse título, nós já falamos isso em episódio anterior, Paulo de Tarso, quando ele era Saulo, ele tinha o título de cidadão romano. Então, lá em Roma, ele deveria ser tratado como tal. Era lei, né? Ele foi atendido rapidamente, expôs sua doutrina para o chefe da penitenciária, impressionou aquela autoridade com seu verbo fluente e sedutor, encareceu as providências atinentes a seu caso. Então, logo ele já convenceu o chefe para que ele tivesse providências em relação ao caso de Paulo, pedindo, inclusive, a presença de Acácio Domício. Esse Acácio Domício era um amigo de Paulo. Na verdade, não é bem amigo, ele era um preposto do imperador, só que esse Acácio Domício, ele aceitava as ideias do Cristo. Por isso ele gostava de Paulo. E Paulo, naquela ênfase de querer espalhar o cristianismo e se livrar da prisão, né, para continuar difundindo a ideia do Cristo, chamou esse Acácio Domício, né? E ele veio para tentar mostrar para os chefes que Paulo de Tarso não era tão perigoso assim, né? E Paulo de Tarso conversou com Acácio Domício. Esse Acácio Domício explicou para Paulo: olha, Paulo, apesar de tudo isso, não tem jeito da gente trabalhar. A lei romana diz o seguinte, que os cristãos
presos, eles têm que prestar um juramento a Júpiter, abjurando Jesus. No momento que aqueles cristãos dizem que eles valorizam Júpiter, que é um deus, Júpiter, e não reconhecem Jesus, eles ganham uma certa liberdade. Ora, Paulo de Tarso não ia fazer isso nunca, e os cristãos que estavam com ele também não. Mas esse Acácio Domício, ele falou para Paulo: eu vou fazer o que eu posso, né? E naquela conversa, Paulo estava preso na prisão Marmetina. Essa prisão ainda existe hoje como relíquias arqueológicas lá em Roma. Então, ele conversou com esse chefe da prisão Marmetina, né, sobre as providências cabíveis, e Domício combinou, né, que ele poderia intervir frente ao imperador, próximo ao imperador, para que Paulo pudesse fazer a própria defesa frente ao imperador. Ora, meus caros, num episódio antigo, não lembro qual, Paulo de Tarso estava entre a Grécia e a ilha de Malta, e ele ouviu uma voz profética de um mensageiro de Jesus que anunciava que um dia Paulo de Tarso compareceria frente ao imperador romano. E essa profecia parece que estava para acontecer. Por quê? Não seria aquele o momento previsto pelaquela profecia, para aquela visão que Paulo teve quando ele estava na Grécia? Né? Muitos estavam presos naquela desolação tremenda, e Paulo de Tarso poderia, segundo Acácio Domício, poderia conseguir a conversa de Paulo de Tarso com o imperador. Ora, e isso estava para acontecer. Compreendia os receios, mas intimamente desejava alcançar a audiência de Paulo com Nero, o imperador, a fim de satisfazer a necessidade de Paulo. E Paulo achou isso ótimo, porque Paulo poderia esclarecer o imperador sobre os princípios do cristianismo, porque eles não conheciam, era uma novidade, era coisa nova que Paulo de Tarso tinha trazido para Roma. Então Paulo, com isso, imaginava que ele, Paulo, poderia constituir-se como se fosse um advogado daqueles cristãos perseguidos e desditosos. Afrontaria de face, bem à face, a tirania, clamaria pela retificação daquele ato injusto, ou seja, a prisão de todos, né? Se fosse novamente preso, ele voltaria ao cárcere, sim, com a consciência edificada no cumprimento de um sagrado dever, que é defender os cristãos. Não é? Então, com isso, Paulo foi definido, então, que Paulo poderia, valendo do prestígio dele como amigo, entre aspas, né, de Domício, né, ele arrumou aquela possibilidade de Paulo, para que Paulo pudesse se defender na frente do imperador Nero. Né? Ele ia fazer um apelo direto à autoridade do imperador. Marcaram um dia para frente, né? Marcou um dia. Paulo foi conduzido entre guardas à presença de Nero, o imperador, que recebeu curioso num salão grande, segundo Emmanuel, onde costumava reunir os favoritos ociosos da sua corte criminosa e excêntrica. Porque a corte de Nero sempre foi muito excêntrica, com muitas coisas absurdas, né? Esses imperadores abusavam do poder, né? Então, marcou o dia e Paulo foi lá, né? O imperador Nero interessava a personalidade daquele profeta, daquela pessoa, Paulo. Queria conhecer aquele homem, todo mundo falava dele,
né? Ele imobilizava grande número de pessoas para apoiar ele, né? Nisso, Paulo logo percebeu que aquela profecia lá da Grécia iria acontecer. Ele estaria frente a frente com o imperador Nero. A presença do apóstolo ali, então, do apóstolo Paulo, causou enorme decepção para o imperador. Quando o imperador viu Paulo, ele ficou assim abismado. Como aquele velho, insignificante, franzino? Não, mas como? Um velho desse aí, como isso? Uma pessoa desse jeito vai fazer? Vai movimentar milhares de pessoas, de cristãos aqui em Roma? E Nero estava ao lado do Tigelino. Nós já falamos desse Tigelino, que era o prefeito dos pretorianos. Esse Tigelino era, vamos dizer assim, a mão direita, o braço direito de Nero lá em Roma, né? Ao lado de Tigelino e de outros conselheiros perversos, como Tigelino era terrível, né? Fixou ironicamente na figura de Paulo. Era incrível o tamanho interesse e respeito àquela criatura tão vulgar, né? Então, ele nem queria ouvir, né? Aí um dos seus assessores, segundo Emmanuel, chamou o imperador e disse que seria conveniente facultar a palavra para que se ele aferisse aquela indigência mental, ou seja, que mostrasse que ele era debilóide. Nero jamais perdia a ocasião de sustentar aquelas presunções artísticas, considerou aquele alvitre bem apresentado e ordenou ao prisioneiro que falasse à vontade. Mandou que Paulo falasse, né? Paulo, preso, né, por 2 guardas, fitou Nero e os companheiros que estavam ao lado dele e começou a falar. Olha a fala de Paulo frente ao imperador Nero. Isso é fantástico. Paulo olhou para ele, aquele velhinho, né, todo decadente, olhou para Nero e disse: imperador dos romanos, compreendo a grandeza dessa hora em que vos falo, apelando para os vossos sentimentos de generosidade e justiça. Olha como Paulo fala para isso, de justiça, de generosidade, falando para Nero. Não me dirijo aqui a um homem falível, a uma personalidade humana, simplesmente, mas ao administrador que deve ser consciencioso e justo, ao maior dos príncipes do mundo e que antes de tomar o cetro e a coroa de um império imenso, deve considerar-se o pai magnânimo de milhões de criaturas. Ora, o discurso de Paulo é fantástico. Então encheu a bola do imperador, né? Aquelas palavras ecoavam no recinto com um caráter de uma profunda revelação. O imperador fixou, admirado, enternecido, porque ele não imaginava que aquele velhinho falasse daquela maneira, né? E Paulo continuou: confiando em vossa grande longanimidade, pleiteei essa hora inesquecível, a fim de apelar para o vosso coração, não somente por mim, mas por milhares de homens, mulheres e crianças que padecem nos cárceres ou sucumbem nos circos do martírio. Falo aqui, continuou Paulo falando, em nome dessa multidão incontável de sofredores, perseguida com requintes de crueldade, por favoritos de vossa corte, que deveria ser constituída de homens íntegros e humanitários. Ora, que palavra, argumentando, né? E Paulo ainda chama a atenção que acaso não chegarão aos seus vossos ouvidos os lamentos angustiosos das viúvas, da velhice, dos órfãos,
Ó Augusto, falava muito nessa época, dirigindo ao imperador como Augusto. Ó Augusto, sabei que uma onda de perversidade e de crimes odiosos varre os bairros da cidade imperial, arrancando soluços dolorosos aos vossos tutelados miserandos. E continuou, e falou, Emmanuel traz mais detalhe desse discurso de Paulo de Tarso. Eu não vou continuar, porque é um discurso longo, mas Paulo vem argumentando detalhe por detalhe frente ao imperador. Com isso, ele vai argumentando, até chegar no momento em que ele, fez uma pausa naquela fala eloquente. Podia então ver estranha sensação que a sua palavra havia causado em toda aquela plateia. O imperador e seu séquito, Nero estava lívido, Tigelino profundamente irritado, procurava um recurso para insinuar-se com algumas observações menos dignas a respeito daquilo que Paulo falou. Mas quitou. Depois de ouvir um áulico, um conselheiro ali ao lado, o imperador ordenou que Paulo se conservasse em silêncio, até que ele tomasse as primeiras deliberações. Então, Tigelino, que estava ali, logo percebeu a delicadeza e falou para ele, o Augusto, o imperador, divino, falava ele divino Augusto César, se quiseres, eu posso matar esse atrevido aqui mesmo, ainda hoje, agora. O próprio Tigelino disse para ele, se ele quisesse, podia assassinar naquela hora. Aí o Nero disse assim, não. Esse homem é um dos mais perigosos que eu tenho encontrado. Isso a voz de Nero. Esse homem é um dos mais perigosos que eu tenho encontrado. Ninguém como ele ousou comentar a presente situação nesses termos. Vejo por trás da sua palavra muitos vultos, talvez eminentes, que conjugando valores poderiam fazer-me grande mal. Assim, pois, é preciso parecer magnânimo, e sagaz. Então, isso falando ali para Tigelino, e para o grupo, é preciso parecer magnânimo, e sagaz. Então, dar-lhe-ei o perdão por agora, recomendando que não se afaste da cidade até que se esclareça de todo a situação dos seguidores do cristianismo. Ora, meus caros, com isso, o imperador deu a liberdade para Paulo de Tarso. Ainda falou mais. O imperador disse para ele, nós vigiaremos seus menores passos, mantê-lo-emos em custódia, oculta, e quando vier as festividades da reconstrução do grande circo, aproveitaremos a oportunidade para despachá-lo a um lugar distante, onde deverá desaparecer para sempre. Para sempre. Ora, que coisa. Então ele queria deixar Paulo de Tarso solto, e quando fosse inaugurar o circo, que estava sendo reconstruído, ele utilizaria esse dia para deliberar para sempre Paulo. Com certeza assassinar, Terminada aquela breve conversação, imperceptível aos demais, Nero declarou, com enorme surpresa dos palacianos, conceder ao apelante, Paulo de Tarso, a liberdade que pleiteava em sua primeira defesa, mas reservava o ato de absolvição para quando se apurasse
definitivamente a responsabilidade dos cristãos. Então, com isso, ele ficou submetido ao compromisso de não se ausentar do império, não podia sair dali, tinha que ficar ali, até seu caso pessoal ser esclarecido definitivamente. Então, com isso, nós encerramos essa parte em que Paulo é libertado. E vamos ver o que vai acontecer na sequência, né? Nós já estamos no final, falta um episódio para a gente encerrar o livro. Com certeza vai ser a morte de Paulo de Tarso. É um spoiler para o próximo capítulo, para o próximo episódio. A gente vai conversar isso brevemente e encerrar a nossa conversa sobre Paulo e Estevão. Um abraço e um beijo no coração de cada um.